Olá pessoal, como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Eu tinha prometido falar sobre racismo e humor, demorei um pouco para fazer esse vídeo em função da complexidade do tema, não é? Eu não queria fazer um vídeo que fosse cansativo, longo e ao mesmo tempo não queria que fosse raso e superficial. Então, considerando essa complexidade, eu demorei um pouquinho mais. Mas vamos lá. Primeiro eu queria colocar a questão de nós pensarmos essa relação de humor e racismo a partir de duas perguntas: o que é humor e o que é racismo. Vou começar pela segunda, né? O racismo está ligado a questões jurídicas, mas também questões de ordem moral. Na perspectiva moral, o racismo ele tende a ser ruim, negativo, porque é a partir de uma identificação, a partir de uma identidade das pessoas ou de grupos, a partir de estereótipos negativos. Esses estereótipos negativos tendem a promover ou a provocar danos a pessoas ou a grupos de pessoas. Esses danos eles podem ser psicológicos, podem ser econômicos, podem ser sociais, políticos, físicos. Então, todos esses problemas de causar dano a partir de estereótipos negativos se encaixam dentro desse conceito de racismo, de maneira geral. Do ponto de vista do humor, as teorias do humor, de maneira geral, vão dizer que o humor é algo bom em si mesmo, né? Que faz rir, que é agradável. E aí é um problema sério quando, a partir do cruzamento de uma perspectiva das teorias do humor com as teorias morais, nós nos perguntamos, mas o que é um humor racista? O humor racista, ele então deveria ter uma espécie de valor moral negativo, porque causa um dano a pessoas, ou pelo menos em virtude de prejudicar certas pessoas a partir da sua identidade racial, teria um problema de ser um mau humor, né? E aí vai ser problemático porque algumas pessoas, inclusive, vão dizer que não há isso de humor racista, porque haveria uma espécie de bem em si mesmo na comédia. A comédia seria algo por si mesmo que teria um valor positivo, que é benigno. Inclusive isso vai gerar problemas do ponto de vista jurídico, porque quando se vai a um tribunal, a maior parte dos juízes vão entender, em função, é claro, dos advogados de defesa que defendem as pessoas que são acusadas de humor racista, inclusive dos programas de TV, ou do racismo feito no ambiente de trabalho com piadas racistas, que não dá para ser considerado racismo. Por que não dá para ser considerado racismo? Porque foi uma brincadeira, então alega-se que aquilo é uma brincadeira, e a brincadeira por si só tem um valor benigno, positivo. Nesse sentido, do ponto de vista jurídico, o humor racista ele é tratado como injúria racial e quase nunca há condenação, quase nunca há culpa. Então, do ponto de vista jurídico, é problemático e não há um entendimento, não há uma normatização para que seja considerado crime de racismo, embora a injúria racial também seja crime, mas não é tipificado, o humor racista não é tipificado como racismo. Ok? Então, avançando mais aqui um pouquinho, agora nós podemos pensar a partir da perspectiva de um pensador norte-americano chamado Lovell Anderson, se todo o humor racial é racista. Ele fez três distinções importantes. Vou usar o termo humor racial para classificar da maneira que ele fez. Então, o humor racial ele pode ser meramente racial, o humor racial ele pode ser racialmente insensível e o humor racial pode ser racista. Por que ele fez isso? Ele estava tentando fugir da polarização de que o humor ele é racista ou não racista. Ele considera que há nuances, que há graus que não são considerados dentro dessa polarização. E aí, então, o que seria um humor meramente racial? O humor meramente racial seria aquele que teria um objetivo de subverter a ordem. Eu estou lembrando aqui de um vídeo de Muhammad Ali, que ele está no programa de entrevista, sendo entrevistado por um homem branco, e ele fala que perguntava para a mãe dele se no céu haveria
também anjinhos negros, servindo chá, servindo café, sendo a faxineira, sendo a cozinheira, e isso foi risível, foi engraçado, a plateia riu, o apresentador riu. Claro, vejam só que coisa interessante, o Muhammad Ali está sendo irônico, nesse sentido ele está subvertendo a ordem, né? Se nesse mundo material, no mundo temporal, o racismo coloca as pessoas negras em condições de inferioridade, será que no mundo espiritual também seria assim? E aí ele está fazendo uma crítica a partir do humor. Nesse sentido, nós poderíamos classificar essa fala de Muhammad Ali como um humor meramente racial. Não tinha a intenção e não prejudicava diretamente ninguém, ao contrário, estava subvertendo a ordem. O humor racialmente insensível teria a ver, pense com situações como aquelas que nós temos no Brasil, em que o pessoal do Sul e do Sudeste, uma parte das pessoas, é claro, tem preconceito com nordestinos. Imagine então que uma pessoa estrangeira da Ásia vinha morar no Sul ou Sudeste do Brasil. E aí, veja uma piada sobre nordestino na TV. Aprenda essa piada sobre nordestino e faça essa piada. Então, essa pessoa, alguém poderia dizer, mas ela não sabe, não conhece o contexto sócio-histórico, cultural do Brasil, por isso ela fez a piada, ela é perdoável, tá certo? Muito bem, poderia ser. Então, o que faria com que essa piada fosse meramente uma piada racialmente insensível? Porque essa pessoa não teve a sensibilidade, a percepção de notar que essa piada era ofensiva para uma parte da população do país. O humor racialmente insensível, na perspectiva de Louvel Anderson, deveria ter o seguinte: ela poderia também ter uma intenção de subverter a ordem, ou seja, de pegar aquelas pessoas que estavam sendo ofendidas e transformar essas pessoas agora não mais em vítimas, né? Corrigir o erro. O problema é que, quando você conta uma piada, a expectativa que você tem em relação ao ouvinte é que ele entenda também a piada. Muhammad Ali conseguiu atingir o objetivo de subverter a ordem porque o público dele conseguiu capturar, entender a ironia naquela piada, naquele contexto. Mas, se o público não tem a capacidade de entender e de interpretar aquilo como uma subversão, então a piada vai fracassar. E nesse sentido, quando a piada ela é racialmente insensível, ocorre isso. Não há, da parte do público, a capacidade de entender a proposta de subversão daquele que conta a piada. A piada racial, por sua vez, ou a piada racial racista é aquela que tem intenção de prejudicar, de causar um dano direto às pessoas, como aquela velha piada racista de que negro correndo é ladrão e branco correndo é atleta. Para muitos pensadores da área da filosofia, a piada racista, ela tem um problema moral, porque ela é ruim, no sentido de que ela faz um mal à pessoa. Então aí nós estamos trazendo questões morais para avaliar piadas, para o campo do humor, para o campo da estética. E aí há uma interface entre moral e estética. Eu recordo que Oscar Wilde, o que escreveu o Retrato de Dorian Gray, lá no prefácio ele escreve que não existem obras de artes moralmente más ou ruins. Oscar Wilde ele diz que as pessoas que pensam a arte como mal ruim são pessoas depravadas. Aquilo é muito interessante de ver e de ler, porque no Retrato de Dorian Gray algumas pessoas entenderam que haveria um problema moral. O que Oscar Wilde está propondo é que no pensamento sobre a obra de arte, o que está em jogo é o belo, é o que dá sentido do belo e do feio, do prazer e do desprazer, mas não a questão moral. Entretanto, quando se trata de memes, quando se trata de piadas, programas de TV que claramente tem uma intenção de estereotipar negativamente as pessoas, aí não dá para fazer essa distinção, como fez Oscar Wilde, que estava trabalhando com a ficção. A ficção é diferente da realidade. Quando se usa a arte para atingir grupos raciais reais, grupos identitários reais, há um problema real. Então essa distinção que Wilde faz, ela não teria sentido de ser aplicada aí, porque está sendo causado um dano às pessoas.
E essas pessoas, sobretudo, elas estão sendo prejudicadas na sua dignidade humana. Um dos problemas das piadas racistas é o desrespeito, é o não reconhecimento da dignidade humana das pessoas. E isso, é claro, não é aceitável do ponto de vista moral, embora possa ser considerada risível. Quando é considerada risível pela plateia, o que se pode perceber é que há um compartilhamento da crença daquele que conta a piada e dos seus espectadores, dos seus ouvintes. Essa estereotipização de pessoas pobres, negras, homossexuais, mulheres, asiáticos, latinos, nordestinos, elas têm um fundo moral de que aqueles que riem e produzem essa piada têm alguma superioridade. Então eles fazem com que essa piada apareça, realce o que eles pensam que sejam incongruências, né? Aquilo que é incongruente. E travou um pouquinho aqui a língua na hora, né? Mas tudo bem, deu certo. O que é incongruente? Por exemplo, imaginar você, como piadas que apareceram muitas vezes na TV brasileira e ainda aparecem, é uma mulher loura sendo cortejada por um homem negro, o bêbado, desdentado. Seria incongruente, seria incompatível com a expectativa do que é o belo. O belo para aquela mulher não é aquele homem, então aquilo parece risível, porque as pessoas veem aquele homem que aparece ali na personagem de negro, bêbado, desdentado, como alguém que não tem capacidade de ter aquela mulher, aquele objeto de desejo. Há uma incongruência nisso, então isso parece que se torna risível, e é claro que aquilo é pejorativo e é danoso para a imagem dos homens negros, até porque parece que os homens negros estão vinculados ao problema do alcoolismo e da sua sexualidade, assim como também em muitos programas de TV aparecem as mulheres negras mal penteadas, mal vestidas e sexualizadas demais. E é claro que aqui a gente está falando já de uma interseção, né? Uma interseção entre a questão de gênero, entre a questão racial e ainda um problema social, que é a questão da pobreza, que está sempre associada aos grupos étnicos negros, que são o grupo étnico negros, que são quase sempre colocados em situação de marginalização. Então isso causa um dano muito sério para essas pessoas, né, do ponto de vista da representatividade, que só se vêem em lugares de subalternidade, e causa um dano para a construção da personalidade e da identidade dessas pessoas. Então, quando nós pensarmos em piadas racistas, temos que considerar todos esses elementos. É possível haver piada racial sem ser racista? Sim, claro que há, como essa que eu falei de Muhammad Ali. Em outros contextos também vocês podem imaginar algumas piadas que são raciais, mas não são racistas. O problema da piada racista é exatamente esse dano emocional, moral, psicológico, econômico, social, que causa as pessoas marginalizadas. Tá certo, gente? Eu espero que tenha sido interessante esse vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.